Depois que esse cara descobriu que tinha uma doença rara que ia destruindo suas células até o dia em que iria pro saco de vez, já se passaram 4 anos. Hoje ele tá com um corpo esquelético, vivendo largado, só passando o dia lendo um mangá mal desenhado. Mas aí do nada, enquanto lia, o corpo dele simplesmente não aguentou mais e ele foi de F. Quando abre os olhos de novo, não tá mais no quarto dele. Na frente, aparece um homem de cabelos longos, todo misterioso, estilo vampiro de Crepúsculo. O garoto corre até um espelho e quase cai pra trás. Agora ele tem a aparência de um dragão bebê. Choque total. Ele passa o dia inteiro se encarando, negando o que tá acontecendo, mas aos poucos começa a se aceitar. Afinal, dragões são fortes pra caramba. Em qualquer mangá, eles são praticamente cheat code. E ainda tem a expectativa de vida absurda. Gato vive uns 8 anos, humano uns 80, dragão 10 mil anos fácil. Pra quem morreu aos 29 depois de ralar a vida inteira, isso é praticamente ganhar na loteria. Logo, o novo pai aparece, pega ele no colo e pergunta por que tá tão feliz. Sem muita enrolação, já leva o filhote pra comer. Veste uma roupinha nele e entrega uma gororoba qualquer. O dragãozinho até estranha, mas acaba provando e descobre que tem gosto de morango. Até curte. O pai pergunta se quer mais, e ele responde que não, chamando o cara só de pai. O homem fica meio chateado porque queria ser chamado de papai. Nesse momento, o dragãozinho percebe que nem sabe o nome dele e pergunta. O cara responde, Genelocer. Na hora dá um arrepio. Esse era o nome de um dragão da série que ele assistia. Já desesperado, ele corre até a biblioteca e pega um livro, onde descobre que realmente tá dentro do mesmo reino daquela história. É aí que o choque vem de vez. Ele lembra que, na série, o dragão Genelocer destruía todo o reino depois que um humano matou seu filhote. O dragãozinho então pergunta se o pai tem outro filho ou se pretende ter. Genelocer responde seco, não, e nem pretende. A conclusão é óbvia e assustadora. O filhote condenado a morrer. É ele. Depois que Louis descobriu que estava dentro de um mangá e que sua morte era praticamente garantida, bateu aquele desespero. Nem ia conseguir aproveitar o tesouro gigante da família, mas ele não é do tipo que desiste fácil. Decide descobrir a data exata da sua morte. Faz contas, puxa da memória cada detalhe do mangá e chega ao ano certo. Faltam 480 anos. Beleza. Agora ele tá determinado a mudar esse destino. Louis começa a comer como um louco pra ficar mais forte. O pai fica feliz achando que ele finalmente gostou da comida. Só que do nada, um inseto voador pousa bem na colher que Louis ia levar à boca. O pai dá um tapão na comida, derruba tudo no chão e Louis fica sem entender nada. O pai explica. O inseto é inofensivo para dragões adultos, mas para um filhote como Louis, o veneno poderia ser mortal. O dragãozinho fica em choque. Mais tarde, Louis anda por um corredor cheio de estátuas. De repente, uma delas se mexe, vira pra ele e ataca. Mas o pai aparece na hora, lança uma magia absurda e destrói a estátua num segundo. Ele estranha a situação. As estátuas foram programadas para nunca atacar Louis. Algo tá errado. Depois disso, Louis resolve dar um passeio do lado de fora. O mundo é lindo e gigantesco, e ele fica fascinado com uma montanha colossal. Essa montanha é até maior que o Everest. Pensa, mas o tempo fecha de repente. Um raio atinge Louis. O pai corre pra ajudar, só que vem outro raio, e mais um terceiro, como se o céu tivesse raiva dele. Louis, quase desfalecido nos braços do pai, percebe. Isso não é normal. O roteiro quer matar ele. Mas peraí, ainda faltam 490 anos pra sua morte oficial. Qual é a desse script, maluco? Decidido a sobreviver, Louis vai até o pai e pergunta se existe algum dispositivo de proteção. O pai diz que existe, mas para usar é preciso treinar os status. Um processo que só começaria daqui a 100 anos. Louis, porém, olha firme e solta. Quero começar agora. Depois que Louis pediu pro pai ensinar sobre atributos, ouviu logo um "você é muito novo pra isso". Mas o moleque não desistiu. Ficou insistindo igual criança birrenta pedindo chocolate no mercado. O pai, derrotado pela fofura, cedeu. Tá bom, eu ensino, mas antes temos que ir a um lugar. Eles foram pro lado de fora e o pai falou que iriam visitar os anciões. Pra isso, só de carona, o dragãozão começou a se transformar e virou uma criatura colossal. Louis ficou de boca aberta, quase aplaudindo. O pai pediu pra ele subir na pata e partiu em voo. Saíram igual foguete da SpaceX e Louis se agarrando com medo de despencar. Quando começaram a subir cada vez mais, Louis, desesperado, perguntou: "A gente vai sair da atmosfera?" Pois é, saíram quase mesmo. Lá em cima, viram um castelo gigante flutuando no céu. Pousaram e entraram no salão dos anciões. Genelocer se apresentou como filho de Pamus. A líder, Sandra, se apresentou. Mas quem roubou a cena foi o avô de Louis. Ele reclamou que o filho demorou para apresentar o neto. Genelocer respondeu: "Ué, nasceu mês passado." Louis encarou o velho e perguntou: "Você é meu vovô?" O dragãozão, que metia medo em geral, se derreteu todo na hora. Os outros confirmaram que era o sonho dele ser avô. Cena de família desbloqueada. Aí começou o teste de atributos. Louis foi pro centro do círculo e puf, caiu num plano astral cheio de elementos. Quando voltou, Sandra revelou. Ele tinha o atributo do tempo, um dos mais raros. O pai quase caiu duro, mas o avô, orgulhoso, mostrou que ele também tinha puxado força. Já era surreal, só que outro ancião descobriu mais. Mente. O salão ficou em choque. Na história, só 2 dragões tiveram 3 atributos. O primeiro rei e um que foi engolido pelo mal. Todo mundo já tava em êxtase quando, surpresa final, tinha mais um, o espaço. Louis começou a brilhar, segurando os 4 atributos, enquanto os anciões encaravam em total silêncio, sem acreditar. Louis, sem entender nada. O pai, paralisado.
Depois que Louis conseguiu 4 atributos, o bagulho ficou tão absurdo que até o roteiro da história tremeu na base. Os anciões congelaram de choque, mas o moleque já sabia. Se no original ele tinha 480 anos de vida, agora o roteiro vai querer mandar ele de F bem antes. Então, plano simples, ficar mais forte. Ele corre para a biblioteca e descobre que existem 2 tipos de magia. A que transforma atributos em poder bruto e a que usa atributos como suporte para as artes marciais. E como ele é dragão com mana infinita e ainda por cima tem 4 atributos, decide, vou aprender as 2, que se dane. Enquanto isso, o pai chega com um banquete cheio de iguarias mágicas que aumentam mana e fortalecem o corpo. Se fosse humano, explodia na primeira garfada. Mas Louis tem o tal coração de dragão que absorve mana igual aspirador de pó. Ele devora a comida, capota de sono e o pai leva pra cama. Só que aí, de madrugada, surge um mini buraco negro no quarto. De dentro sai um garfo. Sim, um garfo. Ele crava no chão ao lado da cama do Louis. E depois o buraco negro some passeando pela casa. De manhã, Louis quase cai em cima do garfo. Quase virou churrasco de dragão bebê. Aí percebe outra coisa. Uma cordinha amarrada no rabo dele, levando até o coelhinho de pelúcia todo destruído. Ele fica pistola porque gosta do brinquedo, pede pro pai consertar e vai comer. Só que capota de novo no prato. Quando acorda, o pelúcia já tá novinho. Louis estranha. Minhas memórias tão bugadas? O pai explica que deve ser porque ele tá entrando na primeira fase de sono dos dragões, que dura só uns 100 anos. Louis entra em desespero. Ele sabe que se dormir tanto tempo, o roteiro vai dar um jeito de matá-lo. Então, decide resistir. Nada de comer, nada de banho, nada que dê relaxamento. O problema é que ele corre para a biblioteca, mas ler dá sono. A visão começa a ficar turva. Ele tenta resistir, mas cai. Acorda com o pai parabenizando ele. Parabéns pelo seu aniversário de 100 anos, filho. Depois de dormir por 100 anos, finalmente foi mostrado como o pai do Louis segurou as pontas durante todo esse tempo. No começo parecia tranquilo. Ele achou o dragãozinho apagado na biblioteca, carregou o moleque pra cama e foi cuidar da vida. Só que minutos depois, pá! Barulho no quarto. Quando correu lá, a cama tinha simplesmente desmoronado em cima do pivete. Isso porque era feita com a melhor madeira do mundo. Estranho demais, e sem sinal de invasão. E não parou por aí. Nas décadas seguintes, foi acidente atrás de acidente. Teto caindo, mobília quebrando, objetos voando do nada. Louis quase foi de F umas 4.000 vezes. Então o pai decidiu erguer barreiras mágicas em volta dele, mesmo que isso sugasse a própria vida. E não tava nem aí. Se é pra proteger meu filho, que venha o desgaste. Só que um dia, quando voltou pra casa, encontrou armaduras possuídas tentando invadir o quarto do Louis. Aí o dragãozão surtou. Tomado pela raiva, esmagou cada armadura como se fosse lata de refrigerante. Depois foi tirar satisfação com o próprio pai, um dos anciões. O velho só respondeu: gênios sempre passam por esse tipo de provação. Até o primeiro rei dragão viveu assim. Mas o pai de Louis jurou: eu vou proteger meu filho, custe o que custar. Passado o século, Louis acorda. Primeira coisa que faz, corre pro espelho ver se tinha crescido. Resultado, quase nada. Ficou pistola. Pior ainda, percebeu que perdeu 100 anos da vida dormindo. Mas também se surpreendeu que o roteiro não conseguiu dar fim nele nesse tempo. O pai o chama pra comer e ele percebe como o velho tá cansado. Então decide: a partir de agora vou ser um bom filho, não vou mais dar trabalho pro meu pai. Um tempo depois, vemos um garoto treinando com uma espada de madeira, batendo contra uma árvore sem parar. Quando alguém o chama de Louis, a câmera revela: é ele na forma humana, um jovem de cabelo branco. E todo mundo sabe, em qualquer obra, se tem cabelo branco pode ter certeza, o cara é overpower. Depois que o Louis mostrou sua forma humana, alguém o chama de mestre e uma toalha voa direto pra ele. Quando pega, revela uma elfa que serve o garoto há séculos. Louis já tá cansado. Mano, já faz 100 anos que você me chama assim, mas a elfa insiste. Você é meu mestre e vai ser pra sempre. A cena corta pro dia em que a fadinha apareceu na casa do Louis. Ele tava de boa lendo um livro quando ouviu barulho e achou uma caixa de presente. Ao abrir, uma fada sai toda esbaforida de dentro porque tava sem ar. Louis leva um susto, dá uma rabada nela e joga a coitada na parede. Ele achou que era uma mosca gigante. A fada se apresenta como Finn e solta que tá ali pra dar prazer. Mas calma, não é esse prazer que você pensou. Ela explica que tem o corpo perfeito pra usar qualquer roupa e mostra um armário lotado. Basicamente era uma boneca viva pra Louis brincar de vestir. Ele fica bolado, vira a caixa com ela dentro e vai cobrar o pai. Que merda é essa? O pai, todo inocente, achou que o filho ia curtir, porque toda criança sonha em ter uma fada. Ainda completa dizendo que até o primeiro rei dragão teve uma que virou a primeira rainha das fadas. Louis, óbvio, não quer nem de graça, mas a fada chora e insiste que faria qualquer coisa só pra ficar ao lado de um dragão e se sentir importante. De volta ao presente, Louis pede um livro pra estudar. A fada tira de um espaço temporal, tipo um armário ambulante. Mas o roteiro, que odeia ver ele tranquilo, manda logo um raio na cabeça dele. Louis ergue o braço e a pedra mágica absorve. Era uma pedra elemental de raio, mas já tava no limite. Antes que trocasse, cai outro raio. Ele abre um escudo na velocidade da luz e se salva. A fada fica chocada. Quase magia de primeira classe. As magias vão da 5ª até a classe 0. E a barreira dele já tá beirando o nível 1. Ele treinou tanto pra sobreviver ao roteiro que virou especialista nisso. Agora tá todo animado pra deixar
todas as outras magias no mesmo nível. Depois que Genelocé comenta que vai ter que ir pro Castelo Prateado porque um dos anciões vai se aposentar, Louis pergunta o motivo. O pai explica que é candidato a assumir o cargo se o dragão se retirar. Louis fica de boca aberta, achando incrível. Ele até lembra da história original, onde Genelocé virou uma lenda por dominar 2 atributos no nível 0, mas depois perdeu a cabeça, foi dominado pelas trevas e devastou o continente. Só que dessa vez, Louis garante, isso não vai acontecer, porque ele não pretende morrer tão cedo. Genelocé avisa que a cerimônia pode demorar, mas dessa vez será só 10 anos. Louis, em vez de reclamar, apoia o pai e fala que passa rapidinho. O dragãozão até estranha a maturidade do filho. Na hora de partir, Genelocé começa a dar sermão. Comida tá na geladeira, remédio no quarto, não pula refeição, se cuida. Uma hora repetindo a mesma coisa, até que Louis se irrita. Vai logo, véi! Antes de sair, o pai entrega uma pedra de comunicação. Louis se anima, achando que vai falar com ele de longe, mas Genelocé corta o barato. Não tem alcance tão grande assim, não. Mesmo assim, repete pela milésima vez. Se alimenta direito e sai voando pro Castelo Prateado. Louis, agora dono do castelo, até curte a liberdade, mas a paz dura pouco. Um dia, enquanto estudava, Finn começa a gritar por socorro. 2 sombras se aproximam e agarram a fada desesperada. Louis chega voando, arranca ela das mãos das figuras e vê que eram gêmeos de cabelos brancos e olhos azuis. Finn, indignada, pergunta o que eles estavam fazendo ali. Eles respondem que ficaram sabendo da viagem de Genelocé e vieram fazer companhia. Louis lembra como conheceu esses dois. Um tempo atrás, deprimido por já ter 250 anos e não crescer, foi surpreendido pelo pai, que levou os gêmeos, que têm 1000 anos e só são um pouco maiores que ele, pra animar a vida do garoto. Desde então, os dois aparecem sem avisar só pra bagunçar, e dessa vez não seria diferente. Até que um deles revela que trouxe um brinquedo. Louis pega o objeto e na hora que vê que era uma espada, pergunta de cara: "Onde vocês arrumaram isso?" Depois que os gêmeos dragões apareceram com uma espada mágica, Louis ficou de cara e logo perguntou onde tinham arrumado aquilo. Eles, com a maior naturalidade do mundo: "Pegamos na sala do tesouro do pai." Louis quase caiu duro. A espada tinha uma pedra de atributo espacial incrustada. Ele até pediu a opinião da Finn, que analisou o círculo mágico e disse que o subespaço devia ser gigante, mas estava danificado. Louis logo pensou: se esse espaço for tão grande, deve estar entupido de tesouro. Bora consertar isso. Horas se passaram, os gêmeos já estavam jogando pedra um no outro de tanto tédio, quando Louis finalmente gritou: "Consegui!" Ele ativou a pedra com magia. O negócio brilhou e virou um buraco negro. Antes que pudesse pensar, todos foram sugados pra dentro. Resultado: teleporte aleatório direto pra uma caverna cheia de neve. Pra piorar, eles surgiram no ar e caíram de cara no chão. E como desgraça pouca é bobagem, a pedra espacial quebrou na mesma hora. Agora era oficial. Estavam presos. Um dos gêmeos começou a chorar, dizendo que Louis tinha quebrado a espada dele. Louis pergunta pra gêmea de quem era a arma e a menina responde tranquila: da tataravó. Mas sem nada dela, não. Finn, curiosa, acha outra espada fincada no chão da caverna. Ela conclui que provavelmente serve como ponto de teleporte, e Louis percebe que meteu o pé bonito. Mas em vez de surtar, apenas fala: "Preciso entender onde caímos pra planejar a volta." E sai andando, com os gêmeos e a fada atrás. Logo encontram uma pedra gigante bloqueando o caminho. Louis, sem paciência, carrega um Kamehameha de magia de barreira e explode a rocha em 1000 pedaços. Ao sair da caverna, eles avistam uma montanha idêntica à que fica em frente à casa de Louis. Ele afirma confiante: é a presa esquerda do mundo. Mas a gêmea corrige: "Não, essa é a presa direita." Só que na real mesmo, era a presa esquerda, mas do outro lado do mundo. Ou seja, agora ferrou de vez pra voltar pra casa. Depois que Louis foi teleportado pro outro lado do mundo, ele resolve dar uma aula de geografia improvisada. O planeta é dividido em 4 continentes. Um de primavera eterna, outro de verão sem fim, um de outono, onde ele morava, e outro de inverno, justamente onde ele foi parar. Por isso a montanha dali parecia idêntica à de frente de sua casa. Só muda o nome. No continente de Louis era chamada de presa esquerda do mundo, mas no de inverno, presa direita. E adivinha? O garoto ficou em pânico. Fora do castelo, os perigos aumentavam. E se o pai voltasse e não o encontrasse? Tinha grande chance de enlouquecer e destruir o continente inteiro. Louis até lembrou da pedra de comunicação no bolso, mas claro que ela tinha alcance limitado. Ele perguntou pra Finn se dava pra atravessar o oceano. A fada explicou que o mar foi contaminado pelos resquícios do rei dragão louco. Andando levaria 10 anos. Louis pensou rápido: se a gente se apressar, chega antes do meu pai voltar do Castelo Prateado. Ele contou isso pros gêmeos, que imediatamente sugeriram voar. Só que Louis lembrou que, se humanos os vissem, tentariam sequestrá-los. E se isso acontecesse, Genelocé iria varrer o continente inteiro de raiva. Os gêmeos nem ligaram, até ele ameaçar: "Imagina se os pais de vocês descobrem, 100 anos sem doces nem brinquedos." Aí sim bateu o medo. Louis tentou se impor como líder da missão de retorno, mas claro, os gêmeos quiseram ser os chefes também. Ficaram discutindo igual crianças no recreio até fecharem um acordo. Louis líder, Finn suporte, gêmeos peso morto. O céu escureceu com nuvens negras e Louis já se preparou pro raio diário do roteiro. Os gêmeos, sem noção, se agarraram nele querendo tomar o choque também. Ele até tentou empurrar os dois, mas no fim deixou. Só que dessa vez, nada de raio. O que caiu foi uma avalanche colossal. Louis agarrou os dois e saiu correndo, gritando para se transformarem em dragão e voar. Mas a muralha de neve já estava quase engolindo eles.
Quando a avalanche estava prestes a engolir Louie e os gêmeos, no último instante ele ergueu sua magia de barreira e cobriu todo mundo. Só que a força era absurda. Em vez de parar, a neve carregou eles montanha abaixo, enrolados igual roupa na máquina de lavar, e só parou quando estavam soterrados. Por pouco sobreviveram. Louie saiu da neve todo tremendo, achando que ia morrer. Mas os gêmeos estavam rindo, achando divertido, e ainda mandaram: "Vamos de novo!" Ele, claro, respondeu com um cascudo em cada um para ver se voltavam para a realidade. O problema é que a avalanche não só arrastou eles para longe, como também cobriu as estradas. Agora não tinham nem ideia de onde estavam. Louie preocupado, os gêmeos nem aí brincando na neve. O macho mergulhou igual pinguim, a fêmea foi atrás e sumiram. Louie achou que era pegadinha, mas quando foi se aproximar do local, ele próprio afundou. E de brinde puxou a pobre da Finn junto. Os dois despencavam sem parar. Louie gritando pra fada puxar eles de volta, mas como ela é do tamanho de uma boneca de chaveiro, claro que não deu certo. A queda parecia um tobogã sem fim, e quando Louie estava prestes a se transformar em dragão pra não virar panqueca, os gêmeos surgiram voando e o agarraram no ar. Botaram ele no chão como se fosse nada, e Louie, bufando, começou a respeitar pelo menos um pouco esses pestinhas. O lugar onde caíram parecia uma caverna, mas era óbvio que não era natural. Tinha marca de construção, parecia coisa feita por humanos. Louie pediu calma pra andarem devagar e não se afastarem da possível saída. Mas os gêmeos, claro, saíram correndo como se fosse playground. Ele ia começar a dar bronca, até que os dois pararam de repente. Louie perguntou o que foi, e os dois só apontaram pra frente, tremendo. Ele forçou a vista e viu homens de olhos brilhando, pedaços de gelo grudados nos corpos, arrastando os pés como mortos-vivos. Eram tipo zumbis congelados, prontos pra transformar a aventura em pesadelo. Depois que o Louie e os outros caíram numa caverna subterrânea de gelo, apareceram uns zumbis com olhos vermelhos e pedaços de gelo grudados no corpo. Eles vinham se arrastando devagar, parecendo querer dar um susto de filme de terror barato. Os gêmeos, claro, ficaram curiosos. Será que eles são humanos? Por que né? Humanos não têm olho farol de carro. Louie, por outro lado, lembrou de um mangá da sua vida passada, onde um rei e seus subordinados salvaram um reino inteiro de uma calamidade, mas acabaram virando zumbis porque não souberam a hora de tirar férias. Ele também lembrou que naquele lugar devia ter um artefato raro e já queria botar as mãos nele. Com os mortos-vivos se aproximando, Louie mandou os gêmeos resolverem logo o problema. Do nada, os dois tiram espada, sabe-se lá de onde. Só pode ser do Butico porque ninguém viu até agora. Khan foi o primeiro. Pulou, cobriu o corpo de eletricidade e atravessou um zumbi que explodiu no impacto. Atrás, outro morto tentou pegar Kanye de surpresa, mas ela girou com um golpe tão rápido que o bicho evaporou também. Louie, analisando de fora, comentou que os dois lutavam no nível de samurais de classe 2, equivalente a magos de nível 5 a 0. Pra idade deles, era insano. Só que tinha muito zumbi. Louie, então, usou seu poder de tempo. Conjurou correntes que prenderam as armas dos inimigos, deixando-os parados como se estivessem em câmera lenta. Os gêmeos não pensaram duas vezes e foram bagaçando tudo pela frente, rindo como se fosse jogo no modo fácil. Um por um, os zumbis foram pro saco, até sobrar o último, que praticamente chorou porque já sabia que ia de F. Os gêmeos deram o golpe final juntos e encerraram a luta. Depois de tudo, ficaram entediados porque foi fácil demais. Mas Louie, com aquele olhar de professor que guarda a pior parte da lição pro fim, chamou os dois e avisou. Agora sim vinha algo bem mais divertido. Louie está de boas, tomando um chazinho quentinho que a Finn preparou, como se tivesse num piquenique e não no meio de uma dungeon mortal. Enquanto isso, a pobre Finn tá suando frio, porque os gêmeos estão lá na frente detonando todas as armadilhas, como se fosse brincadeira de criança. E o pior, eles estão se divertindo, nem suam. Flechas voam, lanças saem do chão, uma bola de pedra gigante rola igual cena de Indiana Jones. E os dois simplesmente quebram tudo com um golpe. A Finn fica boquiaberta com a força deles, mas convenhamos, mesmo sendo filhotes, dragão é dragão. Louie, ainda saboreando o chá, vai narrando as posições das armadilhas, tipo GPS do caos. 3 metros à direita, uma estaca vindo. Os gêmeos seguem o mapa da destruição e varrem tudo. Quando o chão finalmente para de tentar matar todo mundo, Louie pede pra Finn guardar as coisas e explica que essa dungeon é como qualquer outra. Quanto mais avança, mais difícil fica. E no final vem o prêmio. Ele ainda comenta que, na história original, essa era a dungeon de iniciantes, ou seja, um passeio pra eles. E já tá animado pra pegar o tesouro antes de qualquer aventureiro meter o bedelho. Eles seguem e entram numa caverna enorme. Os gêmeos param e dizem sentir algo assustador. Louie já sabe o que é. 10 gigantes de gelo bloqueando o caminho pro tesouro. Os gêmeos se entreolham e, em vez de medo, soltam um sorriso. Agradecem o Louie por estar se divertindo tanto e partem pra cima. Louie se levanta, já carregando uma magia. Ok, bora acabar com isso rapidinho. Khan acerta o primeiro golpe e manda um gigante de Vasco. Louie solta uma magia que faz outro explodir em 1000 pedaços. Finn só observa, chocada, vendo os bebês dragões bagaçarem os chefões sem esforço. Pouco depois, tudo tá em silêncio. 10 montes de gelo no chão e um grupo vitorioso. Louie vai até a porta do tesouro e, quando abre, é quase cego pelo brilho. Moedas de ouro, joias e riquezas que fariam até o tio Patinha se aposentar. Khan mergulha nas moedas. Kanye e Finn ficam hipnotizadas, mas Louie tá focado em outra coisa. No fundo da sala,
ele se aproxima de um corpo preso em gelo, o lendário rei-herói. E quando chega perto, o gelo começa a rachar lentamente. A Finn olha para o corpo do rei-herói e pergunta assustada: como ele ainda tá vivo depois de tanto tempo? Louis também não faz ideia, mas nota uma escrita antiga esculpida no gelo. Por sorte ou azar, ele consegue ler. O texto conta a história do mundo. Os deuses criaram tudo, desde as raças até o bem e o mal. Só que como bons rivais, o bem e o mal entraram em guerra. E quem pagou o pato? Os mortais. Para acabar com isso, os dragões lideraram o ataque contra ambos e venceram. Mas as gerações seguintes esqueceram dos dragões que salvaram o mundo. Só que o texto termina com um aviso sombrio. O bem e o mal vão despertar outra vez. E alguém precisa contar a verdade pro mundo. Louis fecha a cara. Ah, ótimo! O escolhido para levar hate universal sou eu. Remexendo o lugar, ele encontra o diário do rei-herói. O lendário humano que chegou ao nível 0. Na história original, outro humano superou ele, o protagonista da trama. Louis sorri. O diário vale mais que qualquer ouro, mas deixar aquele tesouro pra trás seria burrice. Ele vai pegar um pouquinho, só pra garantir o lucro. Mas aí o gelo começa a estalar. Rachaduras se espalham, pedaços voam. E o rei desperta. Seus olhos brilham. Ele aponta o dedo pro Louis e fala: para os gananciosos, só existe um destino, a morte. Os gêmeos empalidecem, tremendo igual vara verde. Louis grita pra todo mundo correr. O rei é nível 0, não tem como vencer. O ar fica pesado quando o rei ergue a espada, concentrando poder. Louis tenta se mover, mas o medo trava suas pernas. Ele olha pros gêmeos paralisados. Khan sem conseguir encarar, Kanye chorando de pavor. E respira fundo. Não vou morrer agora, depois de tudo que treinei. Ele canaliza todos os atributos nos punhos e ataca de frente. O golpe acerta o peito do rei. Louis até acha que deu certo, mas a resposta vem logo. O rei revida com um ataque que destrói tudo ao redor. Uma explosão de pura força. Quando a poeira baixa, sobra só a Finn, desesperada, gritando pelo nome de Louis. Quando o ataque do rei estava prestes a atingir o Louis, algo impossível aconteceu. O golpe simplesmente parou. Nada acertou ele. Nem o próprio Louis acreditava que ainda estava vivo. A Finn saiu voando igual uma bala e se jogou nele, abraçando forte, achando que o coitado já tinha virado história. Mas o Louis congela quando olha pro rei. O rastro do ataque tá ali, devastando tudo, e a Kanye aponta pro teto. O golpe atravessou a caverna e abriu um buraco gigante lá em cima. Louis fica sem entender nada, mas a única explicação é absurda. O próprio rei desviou o ataque no último segundo. O rei solta a espada, olha pra eles e diz com voz fraca: vocês devem proteger. Louis tenta entender, mas o corpo do rei começa a brilhar e se desfazer no ar. Suas últimas palavras são um aviso: tenham cuidado. Antes que o silêncio reine, o teto da caverna começa a ruir. A Finn grita: temos que sair daqui agora! Como se alguém não tivesse percebido o apocalipse caindo na cabeça. Louis olha pros gêmeos. Os dois chorando, abraçados, parecendo filhotes de suricato desesperados. Sem tempo pra drama, Louis começa a se transformar e grita: transformem rápido ou vão ser picadinhos de dragão. Ele bate asas e dispara em direção ao buraco, mas um bloco de gelo gigantesco vem descendo. Louis carrega mana e solta. Corte dimensional. Sim, referência desbloqueada. O gelo se parte em 1000 pedaços, e ele usa o resto da energia pra romper o teto. O buraco se fecha atrás deles, mas por sorte, eles atravessam a última camada de gelo e conseguem sair pra superfície. Exausto, Louis tenta entender o que acabou de acontecer e o que o rei quis dizer com proteger, mas pensar dá preguiça. Então ele decide deixar pra depois. A Finn nota que os gêmeos estão pálidos e chorando, e Louis distribui pílulas de mana pra todo mundo. Ele mesmo toma uma. Afinal, usou mais energia do que em qualquer treino desde que reencarnou. Minutos depois, desaba no chão, apagado. O dia amanheceu e os gêmeos estavam com toda a energia. Nem parecia que quase tinham ido de F na noite passada. O Louis, já de boa, pergunta pra Finn por que eles ainda não viram nenhum monstro pelo caminho desde que chegaram. Afinal, a região invernal é o continente com mais monstros. A Finn dá o palpite: pode ser porque tem 3 dragões andando por aí. Os monstros ficaram com medo e não deram as caras. Papo é papo, quando o Khan aponta uma fumaça vindo de longe. Os 3 decidem ir checar. Chegando lá, encontram uma vila toda incendiada. Cenário de destruição total. Louis manda a galera descer e procurar sobreviventes, mas a Finn confere tudo e solta o veredito: não achei ninguém. Os gêmeos também não encontram sinal de vida. Aí aparecem alguns cavaleiros. Louis, sem perder o senso de urgência, pega o Khan e a Kanye pela gola e se esconde com eles. Um combo, melhor prevenir. Os gêmeos zoam: por que você tem tanto medo de humanos, Louis? Ele responde na lata: não tenho medo, é que eu tô destinado a ser mandado de F por um humano. Alguém traduz a profecia aí, por favor. Os soldados vasculham o local e confirmam: nada de sobreviventes. O velho no cavalo diz que vai avisar o arquiduque pessoalmente. Chegando à carroça, o duque já sacou que não houve sobreviventes. Ele pergunta à pessoa lá dentro se ela realmente quer ver com os próprios olhos. Lá dentro está a duquesa. Ela insiste que precisa confortar as almas dos mortos
mortos. Essas pessoas vivem nas minhas terras, é o mínimo que posso fazer. Quando ela desce e presencia a cena, fica tonta na hora. O marido, preocupado, logo demonstra aflição. Ela se ofende com a preocupação, típico casal nobre em crise. O velho no cavalo explica que foi um ataque de monstros, mas lembra que nesta época do ano não costuma haver tantos ataques. Algo estranho aconteceu desde o dia anterior. Louis, ao ouvir isso, se sente culpado. Pensa que foi por causa dele e dos gêmeos. Leia-se, o trio espalhando pânico entre monstros, que a criatura ficou acuada e acabou atacando a vila. Nesse instante, a barriga do Louis começa a roncar, e alto. Os guardas escutam o barulho e já dão o ultimato. Quem estiver se escondendo aí, sai agora, ou a gente vai arrancar a sua cabeça. O velho cavaleiro perde a paciência. Já que quem tá escondido não vai sair, então a culpa vai ser deles. E o cara começa a liberar a aura, como se fosse o Goku da terceira idade prestes a soltar um Kamehameha. Num instante, ele ataca o lugar onde o Louis e os gêmeos estavam escondidos. Os escombros voam pra todo lado, mas quando a poeira abaixa, dá pra ver as crianças ali, paradas, encarando o velhote de frente. A duquesa, ao ver a cena, corre na hora. Eles são sobreviventes da vila, diz, toda emocionada. Louis, que é ligeiro, tem uma ideia genial. Começa a chorar. Os gêmeos ficam sem entender nada, só olhando pra ele tipo, tá maluco é? Mas o Louis sussurra pra eles chorarem também. E aí pronto, o show começa. Os gêmeos começam a chorar alto, chamando pela mãe e correndo pra abraçar a duquesa, que derrete na hora. O Louis observa de canto e pensa, peraí, será que esses dois fingem ser abestados, mas na real são gênios do drama? O Duque pergunta pro Louis se eles realmente sobreviveram ao ataque. E o garoto confirma, soluçando igual um ator de novela mexicana. A duquesa, toda tocada, pede pro marido, vamos levar as crianças pro castelo, por favor. E o Duque, sem saída, aceita. Logo, os cavaleiros colocam os três dentro da carroça e partem rumo ao castelo. A Finn, que ficou pra trás, não entende nada e só vê a carruagem indo embora. Corta a cena. No castelo, os gêmeos e o Louis estão tomando banho. E surpreendentemente, os dois tão tranquilos, brincando, jogando água na cara do Louis e rindo como se não tivessem quase virado churrasco ontem. As empregadas ficam encantadas com eles. Pele branquinha, rosto fofinho, tipo mini modelos de capa de shampoo. Depois do banho, vestem roupas novinhas. E quando a duquesa vê, mal reconhece os meninos. Ela chama eles pra comer e fala pra mandarem ver à vontade, sem frescura. Louis, enquanto isso, tá só maquinando um jeito de fugir dali e voltar pra casa. O problema é que ele ainda tá esperando a Finn aparecer e não entende porque ela ainda não chegou. Corta de novo. Finn tá voando a toda velocidade, tentando adivinhar pra onde a carruagem foi. Ela até tinha tentado seguir antes, mas foi capturada por dois pássaros das neves, o que fez ela perder o rastro. De volta ao castelo, já é madrugada. Louis anda pelos corredores quando escuta uma conversa entre o Duque e a duquesa. O Duque fala baixo, mas o suficiente pra gelar a espinha do Louis. Essas crianças não podem ficar aqui pra sempre. Você não pode tentar substituir nosso filho por eles. A duquesa, firme, responde. Eu não quero esquecer nosso filho, então por favor, aceite essas crianças como nossos filhos. Louis paralisa. E agora? O moleque percebe que tá encrencado até o pescoço. Do jeito que vai, ele pode acabar virando o novo filhinho da duquesa. Ferrou bonito pro Louis. O Louis estava com a cabeça a mil. O cara ficou ali pensando no que fazer. Porque, né? O Duque era simplesmente de uma das famílias mais poderosas do continente invernal. O homem praticamente mandava no continente inteiro. E se ele aceitasse ser adotado, depois ia ser um inferno pra ir embora. O moleque só pensava, se a Finn estivesse aqui, a gente já tinha bolado um plano junto. E como se tivesse ouvido o pensamento dele, a Finn aparece pela janela, toda sorridente. Os dois se abraçam numa cena bem fofinha, tipo aquele momento de respiro no meio da bagunça. Logo em seguida, os gêmeos aparecem e já transformam o clima em festa completa. Risada pra cá, brincadeira pra lá. Parecia até que o drama tinha acabado. Mas aí a Finn solta. Beleza, agora a gente pode ir embora. E o Louis, com aquela cara séria de sempre, responde. Não vai ser tão simples assim. Ele explica que a duquesa quer adotar eles porque perdeu um filho recentemente. A Finn, ouvindo isso, fica pensativa. Ela sabe que o Louis é frio e calculista na maioria das situações, mas quando o assunto envolve emoção, ele se enrola todo. E é justamente isso que faz ela respeitar tanto o garoto, porque mesmo sendo um gênio, ele ainda tem um lado humano. Então a Finn bola uma ideia meio maluca. Conhecer um dragão pela primeira vez é uma honra, né? Geralmente se dá um presente pra comemorar. Então, já que a duquesa perdeu um filho, por que você não dá um pra ela e vai embora? O Louis quase engasga. Dar um filho não é exatamente algo que se faz assim, tipo entregar um presente de aniversário. Mas ele começa a pensar e de repente tem uma ideia. No dia seguinte, os gêmeos vão até a duquesa e chamam ela pra brincar. Ela, toda animada, oferece biscoitos. E eles passam uma tarde tranquila e cheia de risadas. Ao mesmo tempo, o Louis vai até o Duque. Fica só encarando o homem em silêncio, o que deixa o clima bem tenso. O Duque quebra o gelo. Quer alguma coisa, garoto? Não. E não tem medo de mim? Também não. O Duque dá uma risada triste e diz que a maioria das crianças morre de medo dele, menos o filho que ele perdeu. E agora, o Louis. Os dois acabam passando a tarde juntos, rindo e conversando como se fossem pai e filho. À noite, no quarto das crianças, o Louis pergunta pros gêmeos. Missão cumprida? Eles respondem cheios de orgulho. Sim, a duquesa se divertiu um monte com a gente. A Finn, então, começa a detalhar os hábitos do Duque. O homem acorda às 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, almoça,
volta a trabalhar e ainda treina por 3 horas. Os gêmeos confusos perguntam: mas pra que tudo isso? E o Louis explica: o Duque e a Duquesa tão distantes desde que perderam o filho. Se os dois passarem um dia agradável, talvez voltem a se conectar. Aí um dos gêmeos pergunta: mas por que tem que ser à noite? O Louis só suspira e solta: é por isso que eu não gosto de crianças. São inocentes demais. Depois disso, ele pega um livro de alquimia, olha pros 3 e diz com aquele ar de mistério: agora começa a parte principal. Louis achou o livro de alquimia por acaso. Ou melhor, por pura curiosidade misturada com desespero. Ele estava fuçando na biblioteca do pai, tentando achar um jeito de prolongar a vida, quando encontrou o tomo antigo e todo empoeirado. Só que o pai dele apareceu do nada, tipo vilão de última fase. No reflexo, Louis escondeu o livro no casaco e fingiu que lia um manual de etiqueta. Despistou o velho, mas quase infartou. No presente, Louis folheia o livro e acha uma receita chamada Poção de Afinidade Conjugal, que reacende o amor entre casais, ou seja, o azulzinho medieval. E como o Duque e a Duquesa estavam frios igual o inverno, parecia o plano perfeito. Ele entra no guarda-roupa, usa magia de expansão e cria um mini laboratório. Frascos brilhando, fumaça saindo. Parecia o Walter White versão nobreza. Depois chama a Finn e explica o plano. Espalha umas gotas no café da manhã deles, só umas, mas Finn entra em modo dane-se e taca poção em tudo. Pão, leite, linguiça, até na água. O banquete virou um festival afrodisíaco. De noite, Louis vai de fininho até o quarto do casal para ver se deu certo. Antes de chegar, escuta 2 empregadas fofocando. O jardineiro me confessou amor hoje. Disse que vai acender o fogo. Louis estranha, mas segue o plano. Quando chega perto da porta, já sente o clima pegando fogo. O Duque, todo sério, solta: hoje você está excepcionalmente linda. A Duquesa cora na hora. O feitiço funcionou melhor que o esperado. Do lado de fora, Louis observa tudo igual um espião e sorri, todo orgulhoso. Só que os gêmeos aparecem do nada e gritam: o que o tarado tá fazendo espiando o Duque e a Duquesa? Louis pula assustado, puxa os dois pelo colarinho e sussurra: cala a boca, vocês não viram nada. Na manhã seguinte, o palácio tá irreconhecível. A Duquesa, radiante, dá bom dia até pro tapete. O Duque parece 10 anos mais jovem e as empregadas cochicham pelos cantos. Mas a paz dura pouco. Quando a Duquesa vai ver as crianças, encontra as empregadas apavoradas. Senhora, as crianças sumiram, diz uma delas tremendo. Como assim sumiram? A Duquesa quase grita. Outra empregada entrega um papel. Achamos isso na cama deles. Ela pega a carta, lê devagar e o sorriso some. As mãos tremem. O olhar dela muda completamente, de alegria para puro choque. Na carta que deixou para trás, Louis explicou que ele e os gêmeos precisavam seguir seu próprio caminho. Escreveu com todo o respeito que sentia muito pela perda do filho da Duquesa, mas pediu para ela ficar tranquila, porque uma nova vida estava a caminho. Ninguém entendeu muito bem essa parte ainda. Algumas semanas depois, um padre é chamado ao castelo e dá a notícia: a Duquesa está grávida. A mulher quase desmaia de alegria e só então entende o que Louis quis dizer com nova vida. O casal passa a acreditar que as crianças foram enviadas por fadas para abençoar o lar deles. Empolgado com o milagre, o Duque manda distribuir pão para os pobres da cidade. Olha só que generoso. Só esqueceu de um detalhe: a farinha usada nos pães estava cheia da poção do azulzinho que a Finn tinha espalhado na cozinha. O padeiro, sem saber, faz pão pra caramba e distribui por toda a região. Resultado, aquele ano entrou pra história como o ano da fertilidade abençoada, porque nunca nasceram tantos bebês no reino. Enquanto isso, Louis e os gêmeos seguem viagem, finalmente livres e rindo à toa. Os 2 pequenos estão curtindo tanto que dizem querer viajar por uns 100 anos. Louis quase tem um treco. 100 anos? A gente tem só 10 pra achar um jeito de voltar pra casa. Mas ele sabe que perderam tempo demais no castelo, então não dá pra vacilar. Durante a caminhada, os gêmeos perguntam por que nenhum monstro apareceu até agora. Eles sentem o cheiro dos dragões e fogem, explica Louis todo sério. E os bandidos? Pergunta um dos gêmeos. Não vimos nenhum. A gente tá no meio do nada, responde Louis. Só se eles brotarem do chão. E claro, o universo ouviu. 3 bandidos literalmente saem do chão. Os gêmeos ficam animadíssimos. Olha, Louis, eles brotaram mesmo. Enquanto isso, os bandidos, desapontados, bufam. São só crianças, mas pelas roupas devem ser filhos de nobres. Vamos sequestrar e pedir resgate. O chefe dá ordem pra amarrar os 3. Mas Louis mantém a calma e fala: vocês não acham estranho um bando de criança andando por aí sem nenhum adulto por perto? Os bandidos olham pros lados, desconfiados, achando que tem guarda escondido. Não, não é isso, continua Louis. Pensa um pouco que vocês vão entender. Os gêmeos, na maior inocência, dizem: podemos ir pra casa dos bandidos brincar? Louis segura a risada e muda o tom. É, ótima ideia. Vamos pra casa deles. Tenho certeza que lá tem muito tesouro pra brincar também. O chefe dos bandidos, achando que tinha vencido, se aproxima com um sorriso vitorioso. Louis levanta as mãos e diz: tudo bem, eu me rendo pacificamente. Mas quem conhece o Louis sabe, quando ele se rende fácil demais, é porque vem golpe por aí. As crianças estavam sendo levadas pelos bandidos na maior tranquilidade, como se estivessem indo para um passeio escolar. Os gêmeos, sorrindo, até acenavam pro caminho. Um dos bandidos coçou a cabeça, achando aquilo meio errado. Chefe, essas crianças aí tão felizes demais para quem tá sendo sequestrado. Mas o líder, todo convencido, respondeu: dane-se, o importante é o dinheiro do resgate. Depois de um tempo de caminhada, o bandido gordinho avisou: chegamos no esconderijo. O esconderijo era basicamente uma fortaleza gigante, toda feita de pedra e ferro, digna de filme. Os gêmeos, com os olhos brilhando, gritaram: uau, que lindo! Louis analisou o lugar e comentou
sério. Essa estrutura é bem feita. Só vi algo assim no castelo do meu pai. O gordinho, orgulhoso, respondeu. Tudo isso aqui foi construído pelo chefe dos bandidos. Ele é... O líder deu um cascudo nele antes que terminasse a frase. Cala a boca, bocó! Depois disso, mandou jogarem as crianças na jaula. Assim que trancam a cela, Luiz dá um sorrisinho e fala baixinho. Vim, sai da minha camisa e vê se acha algum tesouro por aqui. A fada sai voando e desaparece pelo esconderijo. Os gêmeos, por outro lado, já estavam entediados jogando pedrinha um no outro. Luiz nem liga pra eles. O foco agora é roubar os ladrões. Corta a cena pra um ferreiro trabalhando, martelando uma espada toda enferrujada. Esse é Pablo, o temido chefe dos bandidos. Ou pelo menos é o que dizem. Ele pergunta pro ruivinho ao lado. E aí, o que conseguiu hoje? Não muita coisa, chefe. Só uns monstros atacando umas vilas. E achei 3 crianças ricas. Dá pra conseguir dinheiro vendendo ou pedindo resgate. Pablo solta uma risada sinistra. 3 crianças ricas, hein? Vamos ver o que temos. Ele vai até a cela com o ruivinho. Lá dentro, os gêmeos já dormiram abraçados. E só Lui tá acordado, sentado no canto, encostado na parede e encarando o bandido com um olhar frio. Pablo sente um arrepio subir pela espinha. Aquele garotinho tinha algo de errado, ou de perigoso. Luiz pergunta calmamente. Nesse esconderijo tem alguém mais forte que você? O ruivinho ri debochado. Mais forte que o chefe? Tá maluco, moleque? O Pablo é uma lenda, mas o próprio Pablo começa a suar frio e responde. Acho que tô meio doente hoje. Doente? O ruivinho arregala os olhos. Chefe, você nunca ficou doente? Mas a verdade é que o Luiz tinha intimidado tanto o cara que até o ego dele pegou febre. Quando o Pablo começa a sair da cela, Luiz solta com um sorriso leve. Nos veremos em breve. O bandido congela. Quê? Luiz continua olhando fixo pra ele e o homem simplesmente sai correndo igual um gato assustado. Pouco depois, Finn volta voando e pousa no ombro dele. Procurei o esconderijo todo, Luiz, e não achei nada. Esses caras são uns pobres coitados, estão quase morrendo de fome. Luiz suspira e responde. Então toma conta dos gêmeos. Eu vou dar uma voltinha. Ele se levanta, segura as barras de ferro da jaula e simplesmente abre com as mãos. O ferro range, se entorta e Luiz sai andando tranquilo, pronto pra ver se encontra algo que realmente vale a pena roubar. O chefe dos bandidos estava lá, jogado no sofá, tentando se recuperar do susto que tomou do Louis. O coitado ainda nem entendia direito o que tinha acontecido. Como é que um moleque conseguiu fazer ele tremer daquele jeito? Ele dá uma risada meio forçada, achando que foi só nervosismo. Tô enferrujado, pensa ele. Tanto tempo parado que até criança tá me botando medo. Mas aí... Do nada, o Luiz aparece do lado dele e pergunta. Tá rindo do quê? O chefe congela na hora. O suor desce. Mas como esse pirralho saiu da cela? O Luiz, com a maior calma do mundo, responde. Ué, sai andando. O cara fica em choque, pega o machadão e mete um golpe com tudo, tipo, ou acerto ou morro tentando. O ataque vem com tanta força que ele mesmo se assusta. Mas antes de acertar, o machado simplesmente para no ar, travado. Luiz dá aquele sorrisinho debochado, tipo, é só isso que você tem? O chefe nervoso tenta bancar o durão. Tô te dando uma chance pra voltar pra cela, pirralho, antes que eu te quebre na porrada. Pode tentar, responde o Luiz, com a confiança de quem já sabe que vai dar ruim pro outro. O chefe perde a paciência e parte pra cima, golpe atrás de golpe, mas não acerta nenhum fio de cabelo do garoto. O desespero bate e ele pergunta, O que diabos você é? Luiz dá aquele olhar frio e diz, você já sabe a resposta. Nesse momento, Finn aparece, parecendo uma criança que acabou de quebrar um vaso. Luiz, os gêmeos estão aprontando de novo, tão entediados demais. Aí ela sente o cheiro do chefe, se aproxima e solta. Que cheiro é esse? Ele tem cheiro de anão, mas é maior que um orc. Luiz dá um meio sorriso e fala, ele é um meio anão, filho de anão com humano. O chefe arregala os olhos. Como assim meio humano? Você sabe a resposta, diz Luiz, enigmático. Tipo um professor que quer ver o aluno se ferrar tentando lembrar da lição. E aí vem o flashback. O pai do chefe aparece forjando uma arma dizendo, filho, se um dia você encontrar alguém que te faça sentir uma vontade incontrolável de servi-lo, fuja, nem olhe pra trás. O garoto pergunta, e se eu não conseguir fugir? Então sirva-o, mas se puder, corra. O menino insiste, mas quem é esse ser, pai? Shhh, fale baixo. Eles escutam tudo. Fim do flashback. O chefe olha pro Luiz com o olhar de quem acabou de entender que se meteu com a pessoa errada. Você é um dragão? Luiz cruza os braços com um sorrisinho de canto. Isso mesmo, chefe. E o cara percebe que nesse momento, o problema dele não é mais o medo, é ter sobrevivido tempo demais pra descobrir isso. O Luiz começa a lembrar do passado, de quando ainda era um pirralho e alguns anões trabalhavam na casa dele. Curioso como sempre, ele perguntou pro pai se era certo tratar os anões daquele jeito, já que eles eram uma raça inteligente e tudo mais. O pai, com aquela voz de sabichão, respondeu, esse é o castigo deles. No passado, os anões quase levaram os dragões à extinção. Agora, o sangue deles está preso ao nosso. É o laço que os obriga a nos servir. Luiz, curioso, foi procurar sobre isso nos livros, mas só achou meia dúzia de linhas e um monte de mistério. Então, ele olha pro Pablo, o líder dos bandidos, e solta a bomba. A partir de hoje, você vai ser o meu lacaio. O Pablo fica branco na hora. Que? Mas o Luiz dá um sorriso tranquilo, tipo, fica sussa, campeão. Relaxa, é só por 10 aninhos. Ele pergunta a idade do Pablo, 50. Ah, então eu tenho 250, responde Luiz de boa. Pablo arregala os olhos. Então você ainda é um filhote? Luiz fica na hora com aquela veia pulsando na testa. Repete se for homem. Pra disfarçar a raiva, ele muda de assunto. Enfim, você vai levar a gente de volta pro reino da primavera.
E em troca, paz mundial. O Pablo pisca umas 3 vezes confuso. Como é que é? Luiz explica com um sorrisinho ameaçador. Eu sou um dragão filhote. E aqueles 2 gêmeos também. Agora imagina o que vai acontecer se os pais de 2 dragões de nível 0, que já alcançaram a ascensão, descobrirem que alguém machucou os filhotes deles? Aí o clima fica pesado. Pra piorar, Luiz conta uma história. Uma vez, um humano matou um filhote de dragão e saiu se gabando por aí, dizendo que era o matador de dragões. O pai do filhote. Destruiu um reino inteiro só pra descontar a raiva. O Pablo engole seco. Essa história é real? Bom, até os monstros protegem os filhos, né? Agora imagina os dragões. O cara já tava quase se ajoelhando, mas ainda pergunta: por que eu? Por que eu fui escolhido pra essa missão maluca? Luiz pensa: porque você foi o primeiro que eu achei. Mas o que sai da boca dele é: porque você tem um corpo forte, um espírito confiável. E claro, quando os dragões souberem da sua lealdade, vão te recompensar muito bem. Pronto, bastou isso. Pablo aceita na hora. Mas assim que ele faz a promessa, o corpo dele começa a brilhar. O laço de sangue é ativado, ligando ele ao Luiz. E segundo a tradição, se ele quebrar a promessa, adeus herdeiros. Depois da formalidade, Luiz apresenta Pablo pros gêmeos. Esse aqui é o cara que vai levar vocês pra casa. Os gêmeos ficam impressionados com o tamanho dele. Ué, mas você não é um anão? Até o Luiz solta uma risadinha curiosa. Pablo explica: eu era menor que as outras crianças, mas um dia comi uma fruta estranha, fiquei 10 dias doente. E quando melhorei, tava maior e mais forte. Luiz arregala os olhos, pega um livro e mostra uma ilustração. Era essa fruta aqui? Era, confirma Pablo. Luiz, empolgado, muda os planos na hora. Esquece o reino. Vamos achar essa fruta. Eu preciso crescer logo, antes que esses gêmeos parem de me zoar pelo tamanho. E assim nasce a missão mais aleatória da história. O dragão que quer virar bombado. Os gêmeos quase piraram quando ouviram falar da fruta mágica. Já estavam imaginando ficar gigantes, com músculos saltando e caudas de dragão batendo no chão. Mas o Pablo, com aquela cara de tenho más notícias, interrompeu o sonho deles. Tem um problema. O lugar onde a árvore cresce tá cheio de orques das neves. Luiz, com zero paciência pra drama, responde: e daí? Você só precisa mostrar o caminho. O resto é comigo. Depois de algumas horas de caminhada, eles chegam a um morro de onde dá pra ver o acampamento dos orques. Pablo aponta lá pra baixo. Era pequeno, mas agora tá umas 100 vezes maior. E a árvore fica no centro. Luiz observa e franze a testa. Só tem uma tenda ali. Eles arrancaram a árvore? Não, ela fica no subsolo, explica Pablo. Orc é burro, então duvido que tenham descoberto. Enquanto o Pablo tentava bolar um plano mirabolante, Luiz simplesmente ignora e grita pros gêmeos: bora, é hora do passeio! E os 3 descem o morro direto pro meio do acampamento, deixando o Pablo em puro desespero. Eles vão morrer! Grita ele. Mas a Finn, que tava escondida no casaco dele, dá um tapinha na cabeça do anão. Relaxa, eles são dragões, mesmo filhotes. Lá embaixo o caos começa. Assim que os orcs sentem a presença dos dragões chegando, a aura deles preenche o ar, pesada e assustadora. Os gêmeos, empolgados, pulam no meio do acampamento igual 2 filhotes de fera faminta. O primeiro orc que aparece toma um golpe e voa pra longe. O segundo larga a arma e sai correndo. Em segundos, metade do acampamento já tá batendo em retirada. A Finn observa de longe e comenta: é igual rato vendo cobra. O instinto manda correr. Enquanto isso, um dos subordinados do Pablo chega esbaforido. Chefe, a montanha tá tremendo. O que tá acontecendo? Quando ele olha lá embaixo e vê as crianças destruindo o acampamento, arregala os olhos. Você já sabia que eles eram assim? A Finn, ainda escondida, cochicha. Diz que sabia. Eu já sabia, repete Pablo. E que tipo de monstros são essas crianças? Pergunta o subordinado. Finn, ofendida, rosna de dentro do casaco. Monstro é a tua mãe! Pablo, sem pensar, repete alto. Monstro é a tua mãe! O silêncio toma conta. O subordinado olha pra ele sem entender nada. Finn dá um cascudo no Pablo por ter repetido aquilo. E o coitado só aguenta em silêncio. Mas a cena é roubada no instante seguinte. O chefe dos orcs surge. Um brutamontes de quase 3 metros, carregando um machado gigantesco. Ele avança com tudo e desce o golpe em cima do Luiz. Só que o Luiz segura o machado com uma mão. Com a outra, concentra a mana no punho e com um sorriso debochado, acerta um soco monstruoso no estômago do orc. O impacto é tão forte que o chão treme. O chefe dos orcs é lançado longe, rolando dezenas de metros até virar poeira no horizonte. Pablo e o subordinado ficam paralisados, boquiabertos. E ele acabou de? Sim, responde o subordinado. Com um soco, os gêmeos tinham espancado tanto o orc que já estavam bufando, suados e de língua de fora, igual 2 cachorrinhos depois de uma corrida. Luiz joga umas pílulas de mana pra eles recuperarem o fôlego e grita pro Pablo: desce aqui e mostra logo onde tá a árvore. Mas o anãozão ficou lá em cima com cara de quem acabou de ver um fantasma. O subordinado até ensaiou um eu vou com ele, mas bastou encarar o olhar do Luiz pra mudar de ideia rapidinho. Onde tá a árvore, Pablo? Pergunta Luiz, já começando a perder a paciência. O coitado do Pablo tá tão nervoso que a mente dele desligou por alguns segundos. Luiz revira os olhos. Mostra logo, antes que eu perca a boa vontade. Pablo aponta pra um monte de rochas, revela uma entrada secreta e tenta descer primeiro. Só tem um pequeno detalhe. O grandalhão entala bem na entrada da caverna,
com o cofrinho mais em evidência do que a própria passagem. Luiz arregala os olhos e vira a cara. Credo, cena demoníaca. Eu mesmo vou buscar a fruta. Ele entra na caverna, caminhando pelo túnel escuro até avistar um brilho suave no final. Lá estava ela, a árvore mágica. E nela, um único fruto. Louis começa a babar igual criança em loja de doces e corre todo animado. Mas chegando perto percebe que o fruto ainda é minúsculo. Tá de sacanagem, resmunga. Ele lembra do que leu. Pra fruta atingir o tamanho ideal e liberar todo o seu poder, levaria cerca de 200 anos. Louis suspira com o peso de 2 séculos nas costas e aceita que vai ter que deixar o lanchinho pra depois. Sai da caverna e avisa. Eu volto daqui a uns anos pra comer. E se alguém roubar? Pergunta Pablo. Louis sorri de canto. Quero ver alguém tentar. Mesmo assim, ele coloca uma barreira mágica poderosa e ainda pendura uma plaquinha sinistra na entrada. Quem tocar no que é meu será amaldiçoado por 9 gerações. Depois do aviso, Louis ordena. Pablo, junta todos os seus subordinados aqui agora. Sem ter opção, Pablo obedece. Os bandidos vão chegando aos poucos, todos com cara de quem não tá entendendo nada. Louis olha pra aquele monte de gente e solta. Sério que só tem abestalhado nesse grupo? Por isso mesmo, o grupo do Machado Sangrento foi oficialmente dissolvido. Um burburinho começa. O quê? O chefe concorda com isso? Pablo engole seco e só dá um sorrisinho nervoso. Louis faz um sinal pros gêmeos, que aparecem com 2 pedaços de pau nas mãos e um sorrisão no rosto. Podem começar o show. O caos começa. Os gêmeos descem o sarrafo em todo mundo, distribuindo paulada como se fosse festa de São João. O barulho de toque, toque, toque ecoa pelo acampamento. Quando termina, tá todo mundo estirado no chão, gemendo de dor e questionando as decisões da vida. Louis cruza os braços, olha a cena e fala: vocês não aguentam nem 2 crianças, que vergonha. Depois suspira e completa. Mas tudo bem, eu mesmo vou treinar vocês até ficarem no mínimo competentes. E os bandidos ainda caídos no chão só conseguem pensar, no mínimo? Um esquilinho tava lá, de boa, sentado na grama e roendo sua noz em paz, quando de repente, pá! Um estrondo tão forte que o bichinho deu um pulo igual desenho animado e saiu correndo como se tivesse visto a conta de luz no fim do mês. Tudo culpa do treinamento militar nível dragão que Louis resolveu fazer com os bandidos. Como é que vocês não conseguem desviar de um ataque que tão vendo, hein? Grita Louis, já com cara de quem perdeu a paciência há tempos. É rápido demais, choraminga um dos bandidos enquanto esfrega a cara toda roxa. Do lado, o gordinho tá sentado no chão resmungando. Devia era ter desmaiado logo, pelo menos assim eu não apanhava tanto. Ele olha pro colega e sussurra: bora fugir? Mas o ruivinho, com olheiras de quem já viu o inferno de perto, responde: tá maluco? Os últimos que tentaram fugir treinaram por 2 noites seguidas, sem pausa. Louis não tá pegando leve. Ele tá usando poções especiais que pegou da biblioteca do pai. Poções que recuperam toda a força dos caras enquanto dormem. Traduzindo, não tem descanso, só mais dor no dia seguinte. E pra piorar, ele lançou uma magia de força de vontade nos bandidos. Então, mesmo cansados, eles têm energia pra sofrer mais. Além disso, tá usando um livro de artes marciais antigo que achou na biblioteca dos dragões. O conteúdo é incrível, mas na opinião de Louis, é um baita desperdício usar esse tesouro com esse bando de patetas. Pablo chega ofegante e fala: Louis, conseguiu o que você pediu. Louis sorri de canto. Ótimo, então vamos pro próximo treinamento. A cara dos bandidos já começa a suar frio. Sabe como os leões ficam fortes? Pergunta Louis com aquele sorrisinho sádico. Jogando os filhotes do penhasco. E antes que alguém possa questionar, ele leva todo mundo pra uma montanha gigante. Cada bandido recebe uma mochila enorme, sem ideia do que vai acontecer. Até que chega uma catapulta. A expressão deles muda na hora. A gente vai invadir algum castelo? Pergunta um dos bandidos esperançoso. Não, responde Louis com um sorriso sinistro. Vamos voar. Ele chama a primeira voluntária. Khan, corajosa ou só sem tempo de fugir, sobe na catapulta e é lançada pelos ares. Os bandidos gritam. No ar, a mochila abre e revela um paraquedas. Ela começa a planar suavemente, toda feliz, enquanto os outros ficam em choque. Viu? Louis cruza os braços. Fácil. Depois chama Khan, o segundo voluntário, pra inspirar a galera. O garoto também é arremessado e pousa de boa. Mas aí, o gordinho que até agora tava fingindo de morto, levanta e sai correndo montanha abaixo. Eu não vou nem a pau! Grita desesperado. Louis aparece na frente dele mais rápido do que um boleto no fim do mês. Vai sim, é seguro, só precisa de coragem. Mas ninguém ali parece muito confiante. Foi aí que Louis olha lentamente pro lado, direto pros olhos do Pablo. Eles precisam de mais uma cobaia, diz Louis com um sorriso que congela a alma. Pablo engole seco. Não. Começa a recuar. Mas já é tarde demais. Todos entenderam quem vai ser o próximo passageiro da catapulta. Pablo tava ali, firme e forte, ou melhor, duro e desesperado, dizendo que não ia subir na catapulta nem ferrando. Tava tremendo igual vara verde. Mas aí Louis, com aquele sorrisinho malicioso de quem já tem um plano, pergunta em voz alta: galera, vocês acham justo o Pablo ficar só na vida boa enquanto vocês estão aqui quase morrendo de treinar? Foi como jogar gasolina numa fogueira. Os subordinados se inflamaram na hora. Foi ele quem trouxe a catapulta, grita um. Então que ele seja o primeiro a usar, grita outro. Em segundos a galera toda se junta e arrasta o coitado do Pablo pra catapulta. Ele grita, esperneia,
implora, mas é em vão. Um deles puxa a alavanca. Pá! E Pablo é arremessado igual um cocô voador, sumindo no céu com um grito que ecoou pela montanha inteira. Bom, agora é a vez de vocês, diz Louis todo calmo, enquanto os subordinados congelam. O quê? Gritam em coro, lembrando que também tinham que subir naquilo. 4 semanas depois, a montanha já virou parque de diversões de gente desesperada. Enquanto a galera aprende a voar na base do trauma, Louis está quebrando a cabeça com outro problema. Precisa ensinar uma arte marcial avançada para os bandidos. Ele sabe que, se aparecer alguém minimamente forte, podem roubar a fruta dele facinho. O problema? O único manual que ele tem é o lendário Livro do Herói do Mundo. Complexo pra caramba, principalmente pra esse bando de panacas. É então que os gêmeos chegam. A arte marcial é chato demais, resmungam. Vocês já leram algum livro de técnicas marciais? Pergunta Louis, já desconfiando. Claro, vários! Respondem como se fosse a coisa mais básica do mundo. Louis arregala os olhos. Então me digam, lembram de alguma técnica? Umas 2 ou 3, dizem eles, e logo começam a discutir quem lembra mais. Louis saca papel e caneta e propõe. Então façam uma competição. Quem escrever mais técnicas ganha. Os dois se animam na hora. Em questão de minutos, parece que uma gráfica foi instalada no acampamento. Milhares de folhas voando pra todo lado. Louis pega os papéis e percebe que não são rabiscos. São 11 livros completos de técnicas perfeitamente escritas. Ele até duvida por um instante, mas quando lê, tá tudo impecável. Quem ganhou? Perguntam eles empolgados. Empate, responde Louis. A Kanye escreveu um livro a mais, mas o Khan escreveu técnicas melhores. Eles já estão quase brigando de novo quando o fim aparece. Já terminei os preparativos. Corta a cena pra 2 semanas depois. Os subordinados, meu amigo, tão bombados. Os caras tão fortes que parece que vão competir no Mr. Olímpia medieval. Veias saltando, músculos explodindo. Aura de, agora eu mato um urso com a unha. Louis sobe numa pedra e começa o discursinho motivacional. Vocês evoluíram muito nas últimas 6 semanas. E agora? Vão saber por que esse treinamento foi tão rigoroso. De repente, o chão treme. Raios estalam. Uma energia absurda começa a envolver o corpo de Louis. Os olhos brilham. A aura explode e, BUM! Asas gigantes aparecem nas costas dele. Louis acaba de se transformar em um anjo alado colossal. Os subordinados ficam de boca aberta. O quê? O que é isso? Pergunta um, com cara de quem acabou de ver o Wi-Fi funcionar na roça. Nem eu entendi. Pensa o narrador, e eu também. O Louis solta a bomba. Diz que é ninguém mais, ninguém menos que o deus da guerra Kalos. E claro, os bandidos ficam de queixo no chão. Esse nome não é qualquer coisa. Kalos é aquele deus lendário que, segundo as histórias, empilhou corpos de demônios como se fossem Lego. Enquanto a galera tá ali, em choque e quase pedindo autógrafo, Louis está no modo desespero interno, controlando o corpo gigante feito com refração e luz, tentando não desmontar no meio do teatrinho. Os gêmeos, que são tipo fita adesiva mágica, ficam consertando as partes que começam a sumir com seus poderes de raio. É praticamente um cosplay divino coletivo. Então Louis manda aquele discurso de respeito. Vocês foram escolhidos para proteger essa terra. E pronto. Os bandidos já estavam de joelho, rezando como se o pix do dízimo fosse cair na hora. E aí ele vai além, grava esse momento na mente deles pra sempre, com seu atributo mental. Agora, mesmo se alguém apagar a memória desses caras com uma marreta, eles ainda vão lembrar desse teatrinho sagrado. Finn chega, joga uma poção num brotinho e do nada, poc, nasce uma árvore gigante, estilo árvore sagrada da seita dos malucos. Louis declara que essa árvore é a prova de que Kalos vai voltar um dia. Ou seja, o homem basicamente virou Jesus, Buda e Odin ao mesmo tempo. Ele então aponta pra uma montanha e fala de provação, no maior clima de RPG. Pablo, que estava só observando, saca o machado e bam, abre uma passagem na marra. Dentro da montanha estão guardados os livros de artes marciais que os gêmeos escreveram, alguns grimórios do Louis e, para completar, um monte de armadilhas instaladas pelo próprio Pablo. É quase uma dungeon premium. Kalos, Louis, manda os bandidos protegerem aquele lugar com a vida e desaparece no ar como um verdadeiro deus de marketing. Os ex-bandidos ficam tão animados que já estão prontos para fundar uma seita. Ordem dos Escolhidos de Kalos Ten Meme. Enquanto isso, Louis está rindo sozinho por ter dado certo, os gêmeos achando tudo incrível e Pablo com a cara de mano, agora eu também sou um cão de guarda, só que de coleira chique. Louis puxa Pablo e diz que é hora de ir embora. Corte de cena. Castelo Prateado. O pai de Louis está morrendo de saudade do filhote. Aquele drama de família, mas atolado em papelada. No fim, decide que vai dar um jeitinho de visitar Louis por um dia só. Só que, bem na hora que ele tá se arrumando, aparece um cara de cabelos brancos perguntando se ele vai fugir das responsabilidades. Cara misterioso fala séria. E tudo indica que esse é ninguém menos que o pai dos gêmeos. E meu amigo, isso cheira a treta daquelas boas. Genelocer tá lá de boa, quando aparece um cara de cabelo branco, o lendário Carlos, pai dos gêmeos e nada menos que um dragão de raios nível 0, além de sucessor ao cargo de um dos anciões. O clima já começa com provocação. Genelocer pergunta o que ele tá fazendo ali e Carlos responde com a cara mais folgada do mundo. Tava entediado, então vim encher o saco. Aí o danado tira do nada uma bola de cristal, porque dragão poderoso também fofoca, e mostra uma imagem do Louis. Carlos manda na lata. Você tá morrendo de saudade dele e ia sair escondido. Genelocer já fecha a cara, mas Carlos
continua como se fosse o apresentador do programa Expondo Sentimentos. Genelocer, tentando desviar, pergunta se ele não sente falta dos gêmeos. Carlos dá de ombros e solta. Nem um pouco. Eles gostam mais do Luiz do que de mim. Se ficarem entediados, vão pra casa dele. Afinal, ele cuida melhor dos meus filhos do que eu mesmo. A sinceridade do homem é um tapa sem mão. E ele ainda completa. Além disso, Louis não é um dragão qualquer, né? Foi abençoado com 4 atributos. O menino é praticamente um santo. Se acontecer alguma treta, eu já falei pros gêmeos resolverem tudo com ele, porque o cara resolve problema até dormindo. Genelocer obviamente fica pistola. O clima pesa e ele começa a usar sua magia contra o Carlos. Aquele típico briguinha entre amigos superpoderosos, que podia muito bem destruir uma cidade inteira se ninguém segurasse. Corta a cena. Louis está com os gêmeos e os dois já chegam no modo carrapato carente, chamando, abraçando, dizendo que amam ele. Basicamente uma overdose de afeto dracônico. Louis está lá tentando respirar quando Pablo chega todo orgulhoso, puxando uma carruagem. Agora vai ser mais rápido viajar, ele anuncia como se tivesse acabado de inventar a roda. Louis pergunta qual é o porto mais próximo. Pablo solta. Meio ano de carruagem. Isso se não tiver tempestade. Se tiver aí, um aninho tranquilo. Louis fica com aquela cara de quem acabou de ouvir que o Enem foi adiantado para amanhã. Pablo então solta a pergunta óbvia que ninguém pensou. Você não conhece nenhum dragão por aqui para dar uma caroninha? E Louis, com a maior cara de "ih rapaz", percebe que nem passou isso pela cabeça. Pergunta pra Finn, que também não conhece ninguém. Os gêmeos então, menos ainda. Os dois estão ocupados demais colados nele. Louis pergunta se Pablo conhece alguma lenda de dragão. Pablo diz que conhece algumas, mas nada muito confiável. A melhor opção seria ir até uma cidade próxima para colher mais informações. E é assim que nasce o novo plano. Caçada a um dragão caroneiro. A viagem de carruagem ainda vai demorar, mas pelo menos agora eles têm um objetivo claro. Encontrar um dragão naquele continente e chegar em casa antes de criar raiz no banco da carruagem. A viagem de carruagem segue tranquila, até que o sol começa a se pôr, e o clima fica com aquela vibe de acampamento de RPG. Pablo, que já tá com cara de quem não aguenta mais dirigir, sugere: bora acampar por hoje. Louis concorda de boa, principalmente porque os gêmeos já estão quase capotando. Um deles já tá babando no ombro do outro. Eles param num cantinho estratégico e acendem uma fogueira. Pablo, como bom cozinheiro de acampamento, puxa um churrascão maroto. O cheiro da carne invade o ar e os gêmeos começam a babar igual dois lobinhos famintos. Mal conseguem esperar. Pablo ainda tá finalizando, joga aquele temperinho especial e o aroma fica insano. Louis experimenta e solta um elogio e Pablo, bom, ele fica todo sem jeito, vermelho igual picanha no fogo. Enquanto mastiga, Louis resolve puxar o assunto sério. E aí, sobre aquele tal dragão na vila próxima, qual é a real? Pablo coça a cabeça e diz que, na verdade, ninguém confirmou que era um dragão. Foi só um achismo do povo. Louis fica pistola. Já tava sonhando com um Uber dragão e agora descobre que pode ser só fake news de vila do interior. Pablo então conta direito. Um monstro gigante, do tamanho de uma casa, apareceu destruindo tudo. O rugido dele deixava a galera em pânico. O rei mandou tropas, mas ninguém voltou. E adivinha? A cidade fica exatamente na rota em que eles já estão indo. Então, se for um dragão, sorte deles. Se for um monstro forte, bem, azar. De repente, Louis sente uma presença se aproximando. Pablo já puxa a faca, achando que é bicho vindo. Mas Louis diz: calma, é humano. Um cara aparece na penumbra. Capa, olhar sério. E nome de quem carrega a história: Jacob Truegon. Ele pede pra se esquentar um pouco na fogueira. Louis estranha o sobrenome, mas antes que ele possa falar qualquer coisa, Pablo, no modo segurança de boate, já avisa que tem crianças no grupo e que o cara não pode ficar ali. Jacó só pede desculpas e vai embora. Pablo fica todo orgulhoso, achando que Louis vai dizer: bom trabalho, segurança número 1 do mundo. Mas Louis, do nada, abre os olhos e lembra: Truegon. Esse sobrenome não é qualquer coisa. Uma druideza Truegon foi a responsável por derrotar o pai dele na história original, invocando uma besta mágica de raio surreal de forte. Louis vira pra Pablo e manda: vai, traz esse homem de volta. Agora, Pablo, com cara de quem errou feio, sai correndo. Jacó volta e Louis só encara o cara com aquele olhar de quem já sabe que ele não é qualquer Zé Ninguém. Andar sozinho num lugar remoto assim, você deve ser forte pra caramba, né? Jacó sorri de canto e responde: eu tô sozinho, mas não completamente. Então o clima muda, o ar vibra, uma energia estranha surge e Louis sente um atributo da mente misturado com mana. Jacob começa a brilhar e invoca uma águia colossal de 6 asas. A criatura aparece abrindo as asas como se fosse um mini furacão ambulante. Louis só pensa: pronto, o cara é brabo. E assim, a noite que começou com churrasco e fofoca de dragão termina com a invocação de um monstro celestial no acampamento. Nada mal para uma viagem tranquila. Pablo quase desmaia quando vê aquela águia de 6 asas abrindo o vozeirão no meio do acampamento. O bicho parece uma mistura de águia, tempestade e trauma de infância. Jacó tranquilão diz: relaxa, ela é minha parceira. Criei desde filhotinha. Como se isso fosse deixar alguém menos apavorado com um pássaro que poderia carregar uma carruagem inteira no bico. Louis, curioso, já começa o interrogatório estilo FBI. Pergunta se Jacó tem esposa, irmãos, primos, tios. Árvore genealógica completa. Jacob responde que é só ele e o pai que carregam o sobrenome Truegon. Louis na hora junta os pontos.
pontos. Se a druideza que derrotou o pai dele é descendente de Jacó, então basta garantir que o moço aqui não deixe descendentes. Problema resolvido sem precisar sujar as mãos. Ou pelo menos é o plano torto que nasce na cabeça dele. Enquanto isso, os gêmeos, sem um pingo de noção do perigo, chegam perto da águia como se fosse um pombinho fofinho da praça. Jacob entra em pânico. Afinal, a única pessoa que a águia tolera é ele. Só que, surpresa, os gêmeos sobem nas costas da criatura como se estivessem num parque de diversões e a águia aceita de boa. Louis chega, pega os dois pelo colarinho e solta aquele clássico: "Não mexe no bicho dos outros!" A águia então encara Louis. E não é qualquer encarada. É aquele olhar de fera reconhecendo outra fera. Louis solta sua aura de dragão e a águia se prepara para reagir. Jacó tá branco igual papel, achando que vai rolar guerra no acampamento. Só que em vez de ataque, a águia deita de barriga pra cima igual um golden carente. Louis faz carinho nela e Jacob, pasmo, solta. Ela nunca fez isso comigo. Moral da história: até os bichos respeitam o dragão. Na manhã seguinte, Pablo convida Jacó para seguir viagem junto, por ordem de Louis. Já que estavam indo na mesma direção, melhor juntar forças. E também porque Louis tem planos bem particulares. Dentro da carruagem, rola o papo reto. "Pra onde você vai?" pergunta Louis. "Pra Torre Cash", responde Jacob. Exatamente o mesmo destino do grupo. Jacob explica que ouviu boatos de um dragão vivendo na montanha. Louis, por dentro, já sabe. Se tivesse mesmo um dragão lá, Jacob jamais sairia vivo e, consequentemente, nunca teria descendentes. Então, ele já entende que o dragão da história não passa de um monstro poderoso. Louis pergunta por que Jacó quer ir lá e o cara solta com brilho nos olhos: "Meu sonho é domar um dragão. Se eu tiver um ao meu lado, nunca mais vou ter medo de ninguém." Basicamente, ele quer ser o soluço da vida real. Só falta a banguela. Louis junta as peças. O dragão da Torre Cash deve ser, na verdade, o Tigre do Trovão, uma fera lendária. No futuro, esse tigre vai fortalecer os descendentes de Jacó a ponto de derrotar o próprio pai de Louis. É tipo um spoiler do destino jogado na cara dele. Louis respira fundo, olha pro rapaz e diz: "Sonho maneiro, cara." Já Pablo, ouvindo tudo, solta um suspiro dramático e manda: "Meus pêsames." Finalmente, depois de dias de viagem, o grupo chega na montanha Cash Tower. Jacob é o primeiro a acordar e, todo animadão, solta: "Um lindo dia pra domar um dragão." Louis, ainda espreguiçando, responde: "Até um dragão acordaria de bom humor num tempo desse." Mas aí ele percebe algo estranho. Cadê os gêmeos? Jacó diz que quando levantou, eles já tinham sumido da carruagem. Louis pergunta pro Pablo, mas ele também não viu nada. A tensão aumenta, até que surge Finn, aparecendo por trás da carruagem, sussurrando pra não fazer barulho. "Achei os gêmeos, mas o Jacob não pode ver ainda." Louis já sente que vem problema. "Onde eles estão, Finn?" Nem dá tempo de responder. Os dois aparecem correndo com um sorrisão. "A gente achou um gatinho", diz Khan. "Gatinho? Isso aí é um cachorro pelo tamanho", corrige o outro. Louis olha e congela. Não é um gato, não é um cachorro. É o Tigre do Trovão, a fera lendária que ele tava procurando. E os moleques simplesmente nocauteiam o bicho achando que era um pet perdido. Jacob também reconhece na hora. Fica sem fôlego e já quer se aproximar, mas os gêmeos não deixam. "Sai, tio! O Gibi é nosso!" Sim, eles deram nome pro monstro. Gibi, o terror dos céus, agora com nome de mascote de escola. Louis, de cara séria, percebe que o gato gigante está fingindo de morto. Ele se aproxima devagar, abaixa o tom de voz e fala: "Eu sei que você tá fingindo, filhote." O tigre começa a suar frio. A tensão é tanta que dá pra ouvir o vento, até que de repente o bicho se levanta rugindo, tentando assustar Louis. Erro fatal. Louis só levanta a mão e pá! Um golpe seco, e o Tigre do Trovão apaga de novo. Jacob arregala os olhos. Ele nocauteou um Tigre do Trovão com um soco. Mas Louis percebe que algo tá errado. O tigre era só um filhote. Onde diabos tá a mãe dele? É aí que Louis sente uma presença gigantesca, selvagem. O ar muda, os cabelos arrepiam. Pablo e Jacó percebem também, mas quando olham pra trás, já é tarde. Um Drake surge. Pra quem não sabe, um Drake é como um dragão, só que menos inteligente e igualmente mortal. Jacob, apavorado, já ia gritar igual uma gazela no cio, mas Louis fala baixinho: "Silêncio." Ele ergue a mão e cria uma barreira mágica invisível ao redor do grupo. O ar brilha por um instante e todos somem da visão do monstro. O Drake pisa pesado, farejando o ar, bufando fumaça. Ele sabe que tem alguém ali, mas não vê nada. O grupo inteiro prende a respiração. Enquanto isso, Jacob olha pra Louis com o coração na garganta. Como esse moleque percebeu o Drake antes de todo mundo? E como ele ergueu uma barreira dessas tão rápido? Ele já começa a desconfiar que tem algo errado com o garoto prodígio. Mas antes que possa pensar mais, o Drake solta um rugido ensurdecedor, encarando direto na direção deles. O Louis olha pro céu e percebe que a situação azedou de vez. O Drake tá ali, farejando o ar, e todo mundo tremendo igual vara verde. Então ele cochicha pra Finn: "Como a gente sai dessa, hein?" Finn, tentando não surtar, responde: "Complicou. Esses Drakes foram criados há séculos pelo dragão demoníaco, usando o próprio sangue. Eles não têm medo de dragão nenhum." Ou seja, o Louis podia rugir igual o Smaug, que o bicho ia continuar encarando ele como se fosse um frango assado. Mas aí, quando o Drake finalmente parecia estar indo embora, o roteiro lembrou que o protagonista ainda estava vivo e decidiu consertar isso. O tempo fecha do nada. Trovões, relâmpagos e caos total. Um raio cai direto no Drake, torrando metade das escamas dele, e outro desce rasgando o céu em direção ao Louis. A barreira mágica dele não aguenta e se despedaça, mas
Mas, por sorte, a pedra elemental que ele carrega absorve o impacto e o salva na hora. Só que, sem barreira, o Drake finalmente vê o grupo. E aí, meu amigo, o inferno começa. "Oi, desgraça!" grita o Louis. Todo mundo sai correndo igual aluno no sinal do recreio. O chão treme, o Drake vai atrás deles, cuspindo fumaça e destruindo árvores no caminho. Jacó já tá ficando pra trás, quase desmaiando. Pablo grita: "Anda, homem! Ou tu vira lanche de lagarto!" Jacob olha pros gêmeos e não entende como dois pirralhos estão correndo igual velocistas olímpicos. Aí a ficha cai. Essas crianças não são normais. Mas antes que o Drake o alcance, Jacob apita alto e invoca sua águia de sangue. A criatura surge rasgando o céu, gigante e furiosa, e atira as garras direto na cabeça do Drake. O impacto faz o chão vibrar, um verdadeiro duelo de monstros. Enquanto isso, Finn grita: "Os Drakes têm estrutura rígida. Se a gente correr em zigue-zague e entrar numa floresta densa, conseguimos despistar ele." O grupo segue o plano, desviando, se jogando, tropeçando e gritando, até que parece que tudo vai dar certo. Mas o destino, claro, odeia o Louis. O Drake solta um rugido absurdo, tão alto que faz a águia perder o equilíbrio e despencar no chão, completamente atordoada. Jacob vê aquilo e, em vez de fugir, volta correndo pra ajudar. Finn, desesperada, grita: "Você vai morrer, seu maluco!" Mas ela não tem escolha. Se deixar o cara sozinho, o Drake vai transformá-lo em purê. Então ela volta também. Enquanto corre, ela pensa: "Ok, agora eu juro, eu vou dar um jeito de esse homem nunca ter filhos." Logo atrás, os gêmeos e Pablo voltam também. Ninguém quer deixar ninguém pra trás. Até o filhote de tigre do trovão, o Gibi, aparece rugindo e pulando pra briga. A cena é caótica. O Drake já tá com os dentes cravados na águia que luta pra se soltar. Jacob, tomado pela adrenalina, ativa uma magia, dispara um feixe de energia que atinge o pescoço do Drake e o faz soltar a presa. Mas o bicho vira na hora, com o olhar cheio de ódio, e usa o rabo como uma lança viva, rasgando o ar e vindo direto pra cima do Jacob. O Jacob estava prestes a levar uma rabada mortal do Drake, mas o Louis chega voando no reflexo, salvador oficial da rodada. Ele junta toda a mana, lança uma magia monstrona e acerta em cheio, mas aí o Drake simplesmente quebra a magia no dente, como se fosse pipoca. Louis entra em mini colapso mental, mas ainda tenta usar magia da mente, e por um segundo parece que deu certo, só que não. O bicho se liberta como se fosse nada. Louis então lembra: Drake não pensa, só caça e, bom, reproduz. Magia da mente é inútil, e antes que pudesse piscar, o Drake vem voando pra cima dele. Os gêmeos surgem do nada e desferem golpes com espadas elétricas, mas a pele do bicho é mais dura que dívida no fim do mês. Ainda assim, o Drake sente um choque. Bingo! Louis grita pra continuarem com os raios, e os moleques descem o sarrafo. Cada ataque atravessa a casca grossa e frita os órgãos por dentro. É um festival de choque. O Pablo, orgulhoso, diz que os sobrinhos são fortes. Já Jacó tá em negação. Ninguém convence ele que essas crianças são normais. O Drake toma tanto golpe que cai no chão parecendo saco de batata. Os gêmeos estão com as mãos latejando, mas Louis diz que só falta mais um ataque. Aí, como se fosse cena de filme ruim, aparece outro Drake, mais brabo que extraído. Louis pensa em se transformar em dragão e fugir com geral, mas não quer revelar o segredo pro Jacob. Antes que ele decida, chegam dois tigres trovão adultos, pais do filhote, e partem pra cima do novo Drake. O primeiro Drake tenta fugir, mas Louis congela o tempo e chama os gêmeos. "Bora acabar com isso!" Louis parte pra cima do Drake, sem pensar duas vezes, e grita pro Pablo ajudar. Pablo responde no reflexo: "Sim, mestre." E foi aí que Jacob teve certeza. Aquelas crianças não eram sobrinhas coisa nenhuma. Enquanto isso, a treta entre os tigres trovão adultos e o Drake marrom tava insana. O Drake vira o jogo, crava os dentes num dos tigres e o arremessa longe. O bicho cai no chão todo ferrado, e como se não bastasse, o Drake solta um rugido tão forte que faz o tigre cuspir ketchup, ou sangue mesmo, mas ketchup é menos triste. Quando a rabada mortal vem, o outro tigre pula na frente e bloqueia o golpe. O primeiro tigre vê aquilo, fica pistolaço e parte no contra-ataque, crava os dentes no Drake e solta uma enxurrada de raios no corpo do monstro. Do outro lado, a luta das crianças contra o Drake verde finalmente acaba. O bicho cai morto no chão, mas aí um dos tigres adultos vem na direção de Louis. Tensão no ar, só que o filhote pula na frente e com um olharzinho parece avisar: eles são de boa. Os dois tigres se encostam num abraço rápido e o adulto dá um último olhar pro filhote antes de voltar pra batalha. Finn observa e diz baixinho: ele tava se despedindo. Antes que alguém respire fundo, uma explosão de raios sacode a floresta. Louis pega Finn pela gola e manda: cuida deles. Sobe nas costas do filhote e parte. Mesmo pequeno, o tigre corre como um raio. E Louis se pergunta como os gêmeos conseguiram capturar essa bala felpuda. Quando chegam, a cena é pesada. Tanto os tigres quanto o Drake estão caídos, exaustos, sem forças. O filhote começa a chorar baixinho. Louis faz carinho na cabeça dele e diz que também perdeu os pais quando era pequeno. Por um segundo, dois mundos diferentes compartilham a mesma dor.